Olá, minha gente, muito boa noite para você que nos acompanha aí diretamente da TV10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Seja muito bem-vindo. Esse é o ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta aí, Clebinho Sam. É isso aí, minha gente. Estamos de volta aqui com a ATM Night Show Podcast. E você que está nos assistindo pela TV10, pelo também canal do Atmosfera Jovem no YouTube, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência em nos acompanhar. E nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite. Você que está sentadão aí em casa, no sofá, comendo agora um dogão, uma pizza, assistindo também, dando a sua credibilidade aí em assistir o ATM Night Show Podcast. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Michel Hoffman e nós estamos aqui todos os sábados às 23 horas pela TV10 e também pelo Atmosfera Jovem, um canal do YouTube, tá bom? Então não se esqueça de todo sábado sintonizar a gente aí. E você também que nos acompanha, que está assistindo a gente, não se esqueça aí de mandar o link aí para as pessoas que você conhece, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, mandar aí para o maior número de pessoas, dar um curtir aí, para que a gente possa ter relevância na plataforma, ela possa entender também que você gosta dos nossos vídeos e você pode ser notificado por eles, tá bom? É mais uma noite, nós temos a certeza que Deus vai falar com você, temos a certeza também que vai acrescentar alguma coisa na sua vida e é sempre um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu já aproveito para deixar o meu convite para você que nos acompanha, mas nunca foi até os cultos da Atmosfera Jovem. Fica aqui o meu convite para você todos os sábados às 19 horas e 30 minutos. Tem uma galera que se reúne ali na Igreja Batista Renovada Sede, na Avenida Mauá 1008, aqui na cidade de Maringá, no Paraná. Todos os sábados nós estamos ali com a galera, com ministração de louvor, uma palavra, às vezes algo diferente, às vezes nós gravamos o ATM Night Show também lá. Então você é nosso convidado a estar com a gente nesses sábados às 19 horas e 30 minutos. E logo depois, dá um tempinho aí para você buscar alguma coisa para comer, levar para casa e assistir o ATM Night Show Podcast, que sempre acrescenta algo na sua vida. Beleza, minha gente? Olha só, que bom. E hoje aqui não será diferente dos outros dias. Eu estou com um convidado muito especial. Muitos de vocês já o conhecem, já pelo menos já viram ele passar por ali, estar na igreja, ou muitas vezes executando o seu instrumento ali na igreja. Eu estou aqui, tenho a honra de receber o meu amigo, meu irmão, meu camarada aqui, Guilherme Augusto. É isso aí, valeu. Muito boa noite a todos. Valeu, obrigado, Michel, pelo convite. Boa noite a todos aí, pessoal. E hoje a gente está aqui, eu fiquei muito feliz com o convite. Né? A gente não tem tanta experiência aí de vida, eu imagino, mas o pouco que a gente tem aí de vida, ali do ministério e tudo, o pouco que a gente tem ali que a gente puder compartilhar aí de experiência, né, poder passar para alguém aí já é muito válido. E obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha, eu que agradeço aí por você ter aceitado conversar com a gente. Valeu. E também tá se colocando à disposição da galera, né? Se expondo aqui, contando a sua história, Sim. contando a sua vida, abrindo seu coração. E nosso objetivo aqui é para falar mesmo da vida, do universo, de Deus, das coisas de Deus, também as coisas da vida. E tenho certeza que vai ser bênção de Deus para nós, para todos nós. Sim, vai ser sim, é isso aí. Bom, você começou falando aí a respeito de instrumento, né? Às vezes alguém que já me viu ali. Aí até comentei com você quando a gente estava conversando essa semana que um assunto legal de falar também foi quando eu comecei, né, na bateria. Hoje em dia muita gente vê ali, eu ali tocando, acha legal e tudo mais, mas tem toda uma história ali bem assim, lá atrás, né? Eu tocava meia-lua, aquele instrumento, né, de chacoalhar, enfim, ali, pro meu primo, que era o baterista oficial da igreja, né, que era a presbiteriana, uma delas lá, onde meu avô é até hoje. E aí eu era, na verdade não era nem baterista reserva, eu tinha vontade de tocar e tudo, mas eu era até bem ruim. Isso assim, com que idade, isso aí, mais ou menos? Cara, eu acho que a gente tá falando aí mais ou menos de uns 12 anos, 13 anos, acho que, se eu não me engano, foi quando eu comecei a ter o interesse pelo instrumento, né? E meu primo tocava legal, ele era o baterista oficial, e eu ficava só atrás dele ali, só tocando a meia-lua e vendo ali o pouco que ele fazia.
E em poucas oportunidades, assim, quando ele faltava, enfim, eu às vezes tocava, mas eu era realmente... Tava aprendendo, né? Não Bem tinha, ruim. Bem ruim, era ruim. Velho. Paciência que a galera tinha lá comigo, eu era ruim. E, assim, até lembrando disso, para resumir essa parte, teve um convite, enfim, de um pastor, se eu não me engano, na época, era o pastor Charles. Um abraço, pastor Charles Oliveira, grande amigo nosso aí. E aí ele, né, fez o convite para a gente estar... minha irmã já era... Minha mãe já era da Batista, ele fez o convite para a gente estar indo congregando e eu aceitei. E eu aceitei meio sem entender, assim. E, cara, é bem louco, assim, não é colocando... eu não sei se eu vou falar da forma correta, mas não é falando da placa em si. Mas, assim, foi exatamente isso que aconteceu. O fato de eu aceitar. E depois que eu, né, entrei ali, na época era a Batista do Liberdade, muitos anos atrás. Muitos anos, eu não vou lembrar quanto tempo. E, cara, foi exatamente isso. A gente começou, aí entrei pra lá e eu simplesmente comecei a tocar. Eu não sei nem te explicar, sabe? Pra não falar que hoje eu nunca fiz aula de batera. Teve 2 aulas de bateria, onde basicamente eu aprendi a segurar nas baquetas da forma correta e a sentar no banco da forma correta. Então, e de lá pra cá, era Deus mesmo, assim, dando... o dom de Deus, né? Ele ensinando. Eu realmente não sei explicar. E eu passei a tocar melhor, a aprender ali o instrumento. Basicamente, foi depois de que eu iniciei ali na Batista, até essa história, né? Ele na Batista lá atrás, a gente foi aprendendo. Depois de alguns anos, fui pra sede. Aí teve, né, o pessoal, a gente aprendeu muito mais. Aí eu vi que eu realmente precisava aprender. E passou um tempo, a gente foi se aperfeiçoando um pouquinho ali, né? Ainda não me considero, né, um baterista assim tão bom, mas a gente tem uma noção legal ali do que fazer. E o principal de tudo, até uma oração que eu fazia, e eu faço até hoje ela, e é uma oração que eu fazia desde a época lá atrás, na Liberdade, que era que quando eu estivesse tocando, que o Senhor, o Espírito Santo, pudesse subir na bateria. Essas coisas me deixam emocionado. E que ele pudesse subir na bateria e que ele viesse, de alguma maneira, me usar. Enfim, é isso. Basicamente é isso. É a oração que eu faço até hoje. E tá bom, senão não vai dar para continuar. E você vem de uma família que é musical ou não? Vem de uma família. O meu avô, ele é maestro e ele é da 8ª Presbiteriana. E ele é o líder de louvor, de tudo que tem de louvor lá até hoje. Então, meu tio é baterista, acho que na comunidade, se eu não me engano. Eu tenho primos, enfim, todo mundo meio envolvido na música. Um pouco envolvido, tem um pezinho na música ali. A maioria da galera ali tem um pezinho na música. E você começou a se despertar pela bateria, no caso, justamente pelo seu primo que estava ali, você acompanhava ele ali. Era o meu primo na época, era o Douglas Maitan, um abraço. A gente tinha muito contato desde sempre, desde criança, e ele sempre tocou tudo, e aquela coisa de despertar e tal, achar legal. E assim, eu tinha vontade, mas como eu falei pra você, eu era muito ruim, cara, eu era ruim mesmo, assim. Hoje o pessoal vê, acha legal, mas não tem noção de como era ruim. E aí depois a gente foi, né, como eu já falei ali anteriormente, mas o interesse inicial foi pelo meu primo, né, a gente tava sempre tendo muito contato, ele tocava, e aí eu fui aprendendo aos poucos ali. Primeiro instrumento, então, sempre foi a bateria. Sempre foi a bateria. Você se envolveu com outros instrumentos ou não? Eu tenho uma noção de violão, toco ali só com cifra. A gente anda com tanto cara bom ali na igreja, né? Que até dá vergonha de pegar um instrumento perto deles. Mas tem uma noção de violão só. Já tive vontade de aprender contrabaixo, acho um instrumento espetacular, acho muito legal o groove ali, tem tudo a ver com a batera. Mas eu tenho uma noção só de violão e a batera mesmo. E canta um pouco? Um pouquinho. Às vezes inventa de cantar. Às vezes a gente inventa de dar um migué aí. Até falei com a Laine. Falei, Laine, me passa uma segunda voz aí, que eu acho que dá pra gente investir. Dar uma enganada. Hein, deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe que o baterista tem sempre um estigma, né? Alguns estigmas. Primeiro estigma é que o batera não é músico, né? Exatamente. Eu concordo, cara. Não dá pra tirar nem pôr, né? Tanta escala de nota, não sei o quê. O batera não entende nada disso, né? Ele chega ali, ele faz a levada certinha. E a galera fala isso aí mesmo. Meus amigos sempre me zoam. Batera não é músico. Batera não é músico. Segundo estigma é o pegador da igreja. Não. Então eu devo Isso ser... é mentira. Não, eu devo ser guitarrista, então, né? Eu devo não ser dá qualquer certo. coisa. Devo violonista. Não recaiu isso sobre você. Eu sou o cara do meia-lua, como eu falei. Com certeza eu sou o cara do meia-lua. Que ninguém quer. Não, eu sou o cara que ninguém quer. Então essa máxima aí de que o baterista é o rei da meninada é mentira. Cara, por mim é mentira. Não, é mentira. Isso aí é só meme de Instagram. Nada mais que isso. Nada mais. Ô Gui, deixa eu falar um negócio pra você. Já tô falando, né? Um monte de coisa.
Você estava falando sobre um assunto anterior, que é um assunto que é mais assim, mais sério, né? Que é a questão da espiritualidade na música, no Sim. ministério de louvor, enfim. Como que, eu vou te perguntar particularmente assim, como que você vê isso tudo no ministério de louvor? Como que você vê a música como ferramenta da adoração a Deus? E como que, de fato, você como baterista pode adorar a Deus com um monte de tambor, um monte de barulho, chimbal e prata, ataque, enfim? Legal. Cara, até, né, dos últimos acontecidos, enfim, na minha vida, eu tenho entendido muita coisa que eu acho que é sobre isso aí que você perguntou, da espiritualidade, de como você... acho que do que você passa ali de adoração, ali em cima do altar, ela começa antes, né? Ela começa, então, num quarto de 4 paredes, onde está só você, buscando a Deus. É diferente. Eu já tive momentos, né, fase da vida, então teve aquela fase, sim, da gente estar meio frio e levar as coisas meio no automático, é só uma escala, vai lá e toca e faz. E é tão diferente quando você vai para um íntimo com Deus e você consegue... acho que a fase que eu estou hoje, a gente tinha comentado esses dias, que é você estar de fato ali mais envolvido com Deus, com as coisas de Deus. E isso aí, cara, reflete muito no que você está tocando, né? Ali no instrumento que você está tocando, no que você está fazendo ali, no que você faz para Deus. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Você passou por fases de que não Exatamente. tinha muito sentido, assim. Na verdade, é aquilo que eu falei, acho que a gente muitas vezes liga o piloto automático, né? A gente vai ali levando e tem uma hora que é tão normal você estar fazendo outras coisas ali que às vezes não agrada a Deus, nada, então, enfim, mas de não estar talvez ali levando a sério muita coisa, mas ao mesmo tempo você está ali, infelizmente, a gente tem isso, né? Até hoje, infelizmente, não é julgando, não é falando, a gente sabe que tem, do mesmo jeito que eu já, né, estive nessa posição, de muitas vezes você ligar o piloto automático, você não está nem aí para nada, só ir lá, cumprir uma escala, fazer ali os seus 20 minutos de louvor na hora do culto e tá tudo bem. Se você não errar nada, tá tudo certo. E acho que é muito bacana quando você tem um particular com Deus, você consegue, de maneira natural, as pessoas conseguem entender, né? As pessoas, no caso ali, quem vê a sua adoração, é claro que é para Deus, mas as pessoas conseguem entender e ver ali que, de fato, o que você está fazendo é para Ele. Eu acho que o louvor, como um todo, flui de forma diferente, assim. Quando que você se despertou para isso? De que era necessário que o ministério de louvor não começava e não terminava no, vamos dizer assim, no palco. Que ele Sim. começava muito antes disso. Quando que isso despertou na sua cabeça? Ou sempre você sabia disso, mas nunca colocou em prática? Mas quando te deu um start, fala assim, poxa, cara, eu tô errado, preciso de uma convergência aí. Sim, é o que você falou. Acho que sempre a gente, né, todos nós ali, músicos de igreja, gente que tem um ministério, que tem um compromisso, acho que todos nós sabemos disso. Mas muitas vezes a gente não vem para esse compromisso, sabe? A gente não vem ali sério para esse compromisso. E como eu falei para você, acho que agora, né, quem me conhece aí, o pessoal da igreja e tudo mais, enfim, agora dessa última fase minha, esse momento, eu tô de fato muito diferente a respeito de muita coisa. E aí, até a questão ali de estar servindo na igreja é uma coisa também que muda a nossa mentalidade para tanta coisa, cara. Tanta coisa. Isso como um todo, sabe? Na sua vida pessoal, na sua vida com os amigos, porque você entende que você é servo. E aí é muito bacana, porque muita coisa que talvez seria algo que você fala, mas nossa, eu vou ter que fazer isso aí. É tão natural, porque você já está acostumada, né, a servir tanto ali, a fazer. Então... é muito bacana isso daí também, é um aprendizado, tem sido um aprendizado para mim, essa questão ali de estar servindo e tudo, porque é automático quando você vai fazer alguma coisa ali, seja para tocar ou enfim, é muito automático, você serve de maneira mais leve, sem assim, pensar talvez de alguma maneira que você não vai ter uma recompensa, alguma coisa nesse sentido, sabe? Você serve com mais naturalidade, você sabe que o que você está fazendo, né, é para Deus, ou que você está ajudando alguém, mas que é para Deus, que Deus está vendo aquele seu esforço, enfim. Para você, qual é o maior desafio de um músico cristão? Cara, acho que também é a questão de ser jovem, né? Nós jovens temos, é um fato, né? A gente tem são muitos manjares, né? A linguagem dos pastores, prazeres na vida, né? Assim, e querendo ou não, o mundo, cara, ele não é ruim, né? Eu tive esse momento, essa fase, ele não é ruim, ele é muito bom. Tem coisas boas, né? Tem coisas ruins. E
E eu esqueci a pergunta. Corta aí, Amanda. Qual é o maior desafio para o músico cristão? Verdade. Então, assim, eu acho que um desafio para o músico é a questão mesmo do mundo, né? A questão de você se apegar com Deus. Porque, assim, como eu falei, eu acho que realmente essa questão de você ligar o piloto automático, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente está ali, tal, servindo, e tem hora que a gente dá uma esfriada, mas você tem um compromisso nessas escalas tais e você vai ali. Então, é um desafio, eu acho, no sentido de você... Talvez, não sei se seria a frase manter a espiritualidade, manter a vida com Deus, mas eu acho que isso é uma coisa muito... E a gente sente uma diferença muito grande. Esses dias, tava numa vibe, assim, aquela coisa e um desejo tal de ler a Bíblia e falar com Deus, mas aí teve uma semana que eu dei pela correria do dia a dia, do trabalho e tudo, a gente acaba não fazendo e eu senti uma falta, cara. Ao mesmo tempo que eu senti uma falta, você se sente meio... Cara, como se você, entre aspas, assim, meio sozinho, sabe? Você sabe fazer, mas fala assim, nossa, mas não tô sentindo aquela adoração, não tô conseguindo me entregar na música, sentir aqui. E é porque você não teve seu particular, você não teve o seu momento com Deus, né? Então, eu acho que isso aí é uma questão muito importante. Você já fez... você estava falando de uma nova fase. Você, como músico, já fez barzinho, já fez alguma coisa assim? Já fiz. Até... Como que foi, assim, esse tempo? Cara, como eu falei, assim, foi bom também. Não, teve coisas ruins, teve coisas boas, mas, no geral, eu acho até um pouco complicado para mim falar sobre. Por quê? Porque eu tenho amigos do meio, amigos cristãos que trabalham no meio, e eu entendi o quê, tá? Meu ponto de vista. Eu acho que é uma coisa, duas coisas talvez. A questão particular de cada um, tá? Porque, assim, chegou uma hora, como eu falei para você, eu tava numa vibe tão... que era desconfortável para mim estar em outro meio, né? Tá ali, não que eu, né, não posso ir no lugar daquele, pedir uma porção, tomar um suco, enfim. Mas para mim já estava desconfortável, tá fazendo um som, né? Um som ali secular, sendo que eu estava vivendo outra coisa. Então acho que primeiro essa questão particular da fase que você tá. Então, acho que isso aí conta muito. E a questão da doutrina que você segue, aliás, do que o seu pastor, vamos dizer assim, do que a igreja, né, prega. Então, teve até uma situação, o pastor pregou sobre esse assunto, e aí eu entendi, cara. Foi assim, né, inclusive eu fiz um cachê num dia, no outro dia eu estava no culto, e aí o pastor pregou sobre... E aí, assim, eu entendi e eu não tenho como... Por exemplo, se ele prega bênção e prega que eu vou, né, ter uma bênção financeira. Eu acredito, glória a Deus, ele prega algo que eu não quero, aliás, que vai de confronto que eu não quero ouvir, então não é de Deus. Então ali já... Seletivo na mensagem, exatamente. né? Então ali Deus saiu do que ele... Não, então eu entendi que eu preciso respeitar a autoridade espiritual, a autoridade, né, ali a questão do que a igreja segue, enfim. Então, assim, eu ainda acho, de fato, não vou mentir, um assunto polêmico, mas eu acho que vem a questão particular de cada um, da vibe que você tá, do seu particular, né? Porque ainda comentei com a Amanda esses dias, teve um dia que aconteceu que eu vi uma coisa particular, enfim, fiquei meio triste, fiquei um pouco diferente, e aí a gente foi sair para comer um lanche, e aí eu comecei a lembrar de coisas que eu estava fazendo em uma fase, né? Em uma fase mais mundana, vamos dizer assim. E como se fosse normal, e lembrava e brincava. A gente estava, de fato, brincando, mas eu lembrando. E a Amanda me conhece tão bem que ela nem ligou, levou na esportiva e tudo mais. E aí, depois, no outro dia, cara, eu estava lendo a Bíblia e Deus começou a ministrar, a falar algumas coisas ali comigo. E eu me senti vergonha daquilo. Eu senti vergonha daquilo que eu tinha falado, daquelas brincadeiras, daquilo que a gente tinha feito no dia anterior. Então, eu acho, como eu falei, eu acho que é muito uma questão particular, né? Assim, de cada um. Eu acho que se você... Isso aí eu falando, na minha opinião. Se você tá, de fato, com uma vida mais com Deus, assim, é automático essas coisas. Então, assim, igual aquela coisa... enfim, tudo, gíria, palavrão, não sei o quê. É muito... Eu acho que vai do nível de espiritualidade que você tá. Do nível de espiritualidade que você tá. E aí você vai achando muita coisa normal e não é normal. E você não quer aceitar que aquilo não é normal. Você fala, não, mas isso aí nada a ver, isso aí é o tal do nada a ver, né? Vi até a Cassiane uma vez falando que era uma frase muito diabólica, isso nada a ver. Que é o que você vê muito, né? Dos jovens, inclusive, falando para a liderança, assim, mas isso aí nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver.
Então, eu acho que rola essa parada do nível espiritual que você tá. Quanto mais você tá mais próximo de Deus, esse tipo de coisa, tudo assim, começa a não fazer sentido, sabe? Começa a não fazer sentido. Então, aí, de forma automática, você sente vergonha daquilo que você estava fazendo. Você, igual eu mandei mensagem para ela, falei, Mandinha, desculpa por aquilo que eu falei. Aí ela falou, não, relaxa, me conhece, sabe que eu não fico, né? Quem me conhece sabe que eu não fico espiritualizando tudo. E aí ela levou de forma tranquila e eu tive aquilo, né? Falei, caramba, como que é as coisas? Então eu acho que é isso, o fato da gente estar mais próximo de Deus, a gente vai automaticamente tendo renúncias, né, de coisas que já não agradam a Deus e não faz mais sentido para você. E quando você se colocava nessa posição de fazer... É claro que aqui a gente não está levantando o que é certo e o que é errado, Sim. que a gente não vai levantar a regra para a vida de ninguém. Exatamente. Cada um define a vida que deve levar e tudo mais. Mas para você, no particular, quando você sentava para executar a sua batera em um barzinho, um cachê, seja qual ele for que você acredita que esteve já envolvido, Sim. você conseguia fazer a mesma oração que você faz hoje? Jamais. Jamais. E é engraçado porque, assim, cara, a gente vem crescendo, né? E a gente vai achando que a gente falando no espiritual, a gente vai achando que a gente já é adulto, já caminha sozinho, que a gente já sabe fazer, né? E a gente esquece de muita coisa. Porque tem um hino que eu gosto muito, que é um hino que eu sempre cantei e, de fato, ali, principalmente na questão do instrumento, né, da questão de como foi, até eu compartilhando anteriormente aí a questão da bateria, como foi para mim aprender o instrumento, que é aquele hino da Cassiane, meus dons e talentos são para te servir, né, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti. Então, assim, meus dons e talentos são para te servir. Mas é engraçado que quando eu tô lá fazendo alguma coisa, se alguém me fala isso, eu falo, nada a ver isso aí. Né? E não é realmente... É diferente, né? E sem contar isso, né, cara, que a chance de Deus tirar o seu dom, cara, tudo é dele, né? É ele que dá, é ele que tira. Eu tenho testemunho de amigos que cantam, que falou, cara, teve uma vez que tal fazer e a voz sumiu, sabe? Depois voltar, assim, para Jesus. Então, assim, claro, cada caso é um caso, N situações, mas nesse caso específico era, né, alguma coisa nesse sentido, assim, de que é para Deus. E ele tem ciúme da gente, né? Ele tem ciúme da gente, o Espírito Santo tem ciúme da gente, do nosso dom. E se não é usado para ele, muitas vezes a gente pode até perder esse dom. Eu não perdi, mas é como você falou, não é a mesma vibe, a gente não sente a presença de Deus, é algo totalmente diferente. É um som gostoso, sim, no sentido da música em si, mas não tem um principal, que é Jesus, né? Maravilha. Gui, qual foi a sua maior experiência com Deus até hoje? Cara, maior experiência com Deus. Eu sei que as maiores ainda vão vir, vão surgir e tudo mais. Sim. Mas até a presente data, até a data de hoje, qual foi a maior experiência que você teve com ele? Se me recorda a memória, eu acho que foi uma vez, e foi já na sede ali, faz um tempo. Foi uma vez que eu tava tocando e tudo, tava uma glória muito grande. E foi muito louco porque simplesmente eu me senti... Eu acho que eu tava tocando ainda, só que eu senti como se eu já não tava mais ali, assim. É como se eu saísse de mim, me visse tocando. E depois daquilo ali eu voltei, assim, eu realmente não sei explicar, voltei. E aí eu simplesmente deixei a baqueta, tudo assim, e comecei a falar em línguas e entrar no mistério, assim. E faz um tempo isso. Isso acho que foi a maior experiência que eu tive, assim, com Deus, foi nessa área da música. Foi a maior experiência, Tava tocando e do nada eu senti muita presença de Deus, teve essa experiência de como se eu tivesse saído do meu corpo, depois eu simplesmente não conseguia tocar, só ficava ali adorando. Maravilha. Gente, nós estamos aqui num papo legal com o Guizão. Eu vou pro intervalinho, mas a gente já volta. Roda aí o Inside ATM. Valeu? Você sabia que a nossa oração ela deve ser crescente? Que todos os dias nós precisamos dar um passo a mais na nossa oração, elevar o nível dela? No livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 13, Moisés ele faz uma oração a Deus. E Moisés ora a Deus pedindo para que Deus mostre os caminhos dele para Moisés. E Deus, no decorrer dos versículos seguintes, começa a descrever algumas coisas. E o que eu aprendo com isso? Que cada vez que nós estamos com Deus, a nossa oração ela não pode ser a mesma, ela tem que elevar o nível. E uma das coisas que faz com que a gente eleve o nível cada vez mais
é a nossa intimidade diária com o Senhor. Deus, ele nos orienta, a Bíblia nos orienta para que cada dia possamos entregar aos pés do nosso Senhor Jesus todas as nossas petições, todas as nossas orações, e isso é válido. Mas há uma coisa que somente a intimidade com o Senhor faz com que algo dentro de nós eleve o nível. E a intimidade faz brotar dentro de cada um de nós o desejo. E no versículo 18, Moisés ele ora com um desejo ainda maior. Ele diz assim: rogo-te, Senhor, ou peço-te, Senhor, que o Senhor me mostre a tua glória. Então Moisés saiu da oração que queria ver apenas os caminhos do Senhor. Moisés, com a sua intimidade em Deus profunda, ele pede para Deus mostrar a sua glória, e assim Deus o faz. A nossa intimidade com o Senhor, somente a nossa intimidade faz com que o nosso nível de oração cresça. Há um desejo dentro de nós, e esse desejo é pela presença e face do Senhor. E somente com a intimidade diária você consegue elevar o seu nível, você consegue sair dos seus problemas, daqueles problemas rotineiros que você sempre ora, para um desejo que está no coração de Deus. E aquilo que está no coração de Deus você consegue através da intimidade com o Senhor. Eu te convido a você, em oração, a desejar algo a mais, entender aquilo que Deus tem para o seu coração todos os dias, entender que Deus não quer só apenas resolver os teus problemas, mas Ele quer te levar para um nível espiritual acima, uma oração mais fervorosa, onde coisas sobrenaturais podem acontecer. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe. Minha gente, estamos de volta aí com o ATM Night Show Podcast. E nós estamos conversando aqui com o Guizão. Você que está nos assistindo pode seguir ele pelo Instagram também. Olha aí, tá aparecendo na sua tela o arroba do Guilherme. Qual que é o arroba aí, Guilherme? É arroba Guilherme Augusto com 2 O. Com 2 Augusto O. E também pode seguir a gente aí pelo Instagram. Você acompanha aí, tá aí rodando aí no rodapé. O nosso Clebinho San deve estar colocando pra gente aí qual é o nosso arroba. Então pode seguir a gente, que lá você vai ficar sabendo mais sobre a vida do Gui, sobre o que ele faz da vida e tudo mais. E você que está nos assistindo aí pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem, continua sendo bem-vindo aqui e também continua com a gente. Estamos aqui num papo maroto com o Guilherme e falamos um pouquinho sobre a vida dele de baterista, de músico, como músico cristão, como que isso aconteceu na vida dele. Mas nós sabemos também que o Guilherme não é só ou apenas, unicamente músico. Guilherme também é um empreendedor. E a minha pergunta é, quando que surgiu essa vontade de empreender na sua vida, esse desejo de empreender? Legal. Então, Michelzão, a questão do empreendedorismo, para mim, ela veio assim, no começo não foi meio que sem querer, assim. Uhum. Eu não sabia exatamente o que eu queria, eu nem sabia de fato o que era empreender, né? Eu sabia que eu queria algo a mais do que o 8 a 6, né? Do que aquele valor que muitas vezes não é, mesmo que você trabalhe por muito tempo, enfim, algum tempo numa empresa não é tão grande, enfim. E aí né, teve uma época, já contei, algumas pessoas sabem, mas teve uma época que teve uma moda, né, que estava rolando de pulseiras, de bolinha, enfim, de cordãozinho. E aí teve um amigo que começou a fazer, uma galera começou a fazer, e aí eu também comecei a fazer. Mas, assim, para resumir, o legal disso daí é onde eu vi que tinha um potencial, né, de ganhar um dinheiro, que a minha intenção era só ganhar um dinheiro, não tinha noção exatamente, né, ali. Que foi onde eu fiz um investimento de R$150, comprando alguns materiaizinhos ali, e na época era diferente, assim, tinha bem menos pessoas, empresas, marcas que faziam como hoje, esse estilo de acessório. E acho que na semana, assim, só para os amigos, eu vendia assim, uns R$600 daquele investimento. Ainda sobrou material. Sim. Aí eu falei, então o negócio, né, pode dar certo. E aí eu lembro que eu peguei e conversei com um rapaz onde eu cortava uma barbearia, onde eu cortava o cabelo. E aí eu tive essa ideia de fazer um consignado, né, com algumas empresas, enfim. E ele falou assim, cara, eu acho legal, eu aceito, tudo consignado, mas eu não tenho onde deixar. Aliás, eu não tenho onde pôr.
Aí eu falei, legal. Então ele me trouxe uma objeção, né? Uma objeção. Então eu falei, se eu chego com as peças num valor legal, um produto bacana, no consignado, e já um expositor, ele não tem, né, por que não querer. E foi dessa forma que a gente iniciou, né? Que eu iniciei no mercado ali, né, tentando empreender, enfim, com os acessórios. E aí foi isso, logo de cara, a gente abriu vários pontos de venda na cidade, loja, barbearia, loja de moda, alguns parceiros que vendiam, representante. E acho que foi. E aí foi aonde a gente começou ali com empreender, onde eu comecei a empreender, né? Foi com a Gladiador Acessórios, muita gente conhece aí, muita gente lembra os acessórios. Depois a gente foi crescendo, fui aprendendo muita coisa. De fato, quando você começa a empreender, cara, sua mente ela abre assim de uma maneira absurda, né? Você aprende muita coisa em tantas áreas ali, sabe assim. E eu tenho aprendido até hoje, né? Tenho muito que aprender, mas de fato é realmente algo que você cresce muito como pessoa. E quando você começou, você ainda trabalhava em outro lugar? Ainda trabalhava, isso. Eu fiz esse investimento, como eu falei para você, ainda trabalhando. Aí só que eu fui muito louco, assim. Porque na verdade o que acontece? Eu fiz um cálculo do seguinte: se eu tivesse, eu acho que era coisa de 4 a 6 pontos de venda, que vendesse um mínimozinho, entre aspas, ali, já ultrapassava o valor que eu ganhava, né, na onde eu trabalhava registrado. Então, eu trabalhava, eu fiquei, acho que coisa de 3 ou 4 meses ainda, e vendendo tal para os amigos e tudo mais. Aí foi onde eu falei, não, eu preciso tentar, eu preciso fazer, eu acho que agora é a hora. E aí foi onde a gente startou e eu, né, ainda conversei com o pessoal, com meus antigos ex-patrões, e aí eles, não, a gente não quer que você saia, enfim, aquela coisa de patrão, enfim. Sim. E aí eu falei, não, mas agora é a hora que eu tenho, né, cara, para fazer, para tentar. E graças a Deus, né, uma porta aberta que a gente tem até hoje nesse trabalho, o pessoal lá, o pessoal da B1. Mas aí foi onde eu consegui, né, startei ali o negócio, a gente conseguiu, aos poucos tem crescido. Agora já estou num outro nicho ali, bem próximo, né, do acessório, mas no outro nicho ali, com o feminino, com o masculino, enfim. E quando você começou com a Gladiador, e como que foi a marca, ela ainda existe? A Gladiador, na verdade, assim, a Gladiador, ela ainda existe, né? Eu fiquei acho que 2 anos, se não me engano, com a Gladiador. E aí deu certo. Sempre foi um desejo meu ter produto feminino, né? O nicho feminino, ele acaba sendo melhor que o masculino em algumas partes, enfim, dependendo do setor. Então, eu tinha esse sonho de ter o feminino. E quando surgiu a oportunidade, a gente startou, conseguiu ali já começar com algumas revendedoras, a semi-joia feminina, né? Que foi com a Silver Gold. E ainda eu tinha a Gladiador. E eu anunciei para venda, né? Tudo que eu tinha de produto, enfim, X mil em produto, mais tudo que tinha de expositor, enfim, pontos de venda ativos. E anunciei para venda. E aí foi muito louco. Eu estava num culto, numa outra igreja. E aí um casal de missionários, eles subiram para falar alguma coisa. O Erivelto e a Ana, um abraço para eles aí. E aí foi uma das experiências também bem loucas, assim, porque eu até oro para isso, né? Quanto a isso para Deus, mas eu não é sempre que isso acontece, enfim. Sim. E eu senti um desejo, uma coisa assim que era, cara, simplesmente dá a marca para eles, dá tudo, dá o acessório, tudo que você tem, dá para eles. Aí na hora eu falei assim, aí a carne, né? Com certeza, a emoção, nada a ver isso aqui, dá marca, como assim dá a marca? E aí eu peguei e fiquei meio relutante, assim, falei, não, como assim? Não, dá marca. Fiquei mais um tempo. E eles falando, é um sentimento, é uma coisa que parece que você tem que fazer aquilo. Se você não fizer aquilo, sei lá, parece que você vai infartar. Eu não sei explicar. Você tem que fazer aquilo. Você sente que você precisa Coração fazer acelera. aquilo. Coração, exatamente. E aí, né, eu tava com a pessoa do lado, eu comentei, falei, pra mim dar a marca e tal. Aí, enfim, no final do culto, eu conversei com eles, falei, olha... e nem eu entendo, não sei do que está sendo isso, mas eu senti, enfim, no meu coração de dar a marca para vocês, a Gladiador. Já conheciam a Gladiador, né, nessa igreja a gente já tinha feito algumas parcerias de venda, enfim. E aí foi onde eu dei a marca. E aquilo, cara, ninguém entendeu na hora, assim, sabe? Era um valor bacana ainda que tinha de produto, tinha bastante produto, ponto de venda ativo. Aí eu passei tudo para eles, tudo que eu... Tinha até, né, 2 pessoas... parceiros lojistas da cidade interessados na marca, que ficou de negociar e Deus tinha mandado dar. E eu obedeci, né? E muita gente não entendeu, como eu falei.
E depois de um tempo, né? Depois de um tempo que veio o masculino, que a gente está um pouco mais forte agora, a questão do masculino dentro da Silver Gold e tudo mais. E aí você começa a entender, né? Que você precisa de fato liberar, abrir mão daquilo que já não é para você mais, para que algo novo aconteça na sua vida. E aí chegou a Silver Gold. Aí chegou a Silver Gold, a gente já estava trabalhando, como eu falei, tinha startado já o feminino. Aí começamos a trabalhar o feminino e tudo, que é com revendedora. E hoje a gente tem o feminino, tem o masculino. A gente trabalha com revenda, ponto de venda, atacado, rede social, enfim. E é só o começo, cara. Tem muita coisa para acontecer. Até estava conversando com um amigo meu, eu creio que esse ano é um ano que Deus separou pra gente que é cristão, empreendedor, sabe? Assim, cara, é um ano que eu acredito que é para nós, foi feito para nós. A gente vai decolar, vai ser bênção. E estamos indo para cima aí. Você ainda é muito jovem, né? E também, não? Não, acho que não. Esse rostinho de 16 aqui, esses dias me deram 18 anos, acho que fiquei feliz. Então, tá bem, então, Eu tenho... deixa pra lá. Tem alguns anos aí no lombo já, né? Sim, tem um pouco. Mas tem um pouco tempo de empreendedor que começou exatamente. Nessa área e tudo mais. Com certeza. A pergunta que eu ia fazer, você até já começou a iniciar a responder ela, que é assim, nós sabemos que todo empreendedor ele já tem um desafio que é nato, né? De você se superar. E o empreendedor ele tem que ser meio desapegado mesmo, como você disse que teve que desapegar de uma marca, de uma coisa que já não era mais para você, porque Deus queria te dar algo que era seu e era novo para você naquele ambiente e tudo mais. E o empreendedor ele tem que ter essa vibe também, de poder desapegar de algumas coisas, de algo que não deu certo, jogar fora e não olhar mais. Ele tem desafios do mercado, tem desafios de se manter sempre em inovação, tem desafios de conseguir agregar produtos, de divulgação e tudo mais. Agora, a minha pergunta é, para o empreendedor que é cristão, qual é, assim, o maior desafio para aquele que é um empreendedor cristão? Porque pode ser que exista diferenças. Hoje nós vemos, assim, até uma vibe nova que está acontecendo, que a gente vê muita gente que é famosa fazendo lives com a Bíblia, então tirando lições de gestão, de empreendedorismo, da vida de Jesus e tudo mais. Isso é muito novo. Sim. É de uns tempos para cá, né? Mas nós sabemos que a vida do crente não é fácil. Exatamente. A vida do crente nunca é fácil. Se é difícil já para quem não é cristão empreender, eu imagino para o cristão como deve ser. Se manter de acordo com as leis de Deus e também com tudo aquilo que ele almeja ter. Qual que é o maior desafio do empreendedor cristão? Sim, cristão. Eu não sei se seria o maior desafio, mas acho que um grande desafio é a questão da sua índole, da sua honestidade, igual você falou. Foi mal, pode cortar aí. Eu não lembro o que você falou. Você falou uma coisa que veio na minha mente. Quando eu falei você falou, nunca mais veio a frase. Mas assim... O Covid. Eu acho que um desafio, aliás, né, para quem é empreendedor e para quem também é cristão, é o fato de você não se corromper, sabe? Você não se corromper dentro do seu mercado ali, como um homem, uma pessoa de Deus, né? Dentro do seu mercado, dentro da sua área, do seu trabalho. Porque, querendo ou não, cara, a gente vê tanta coisa errada também, sabe? Em toda área, todo trabalho, tem muita gente querendo passar outras pessoas para trás, enfim. Então, eu acho que essa questão mesmo, sabe, de você se manter cristão, ter uma índole, manter ali o seu caráter, mas assim, representando mesmo o fato de você ser cristão, né? O fato de você não ser só mais alguém na sociedade, mas você ter que levar, vamos dizer assim, o nome de Jesus, o fato dentro ali do que você trabalha, enfim. Eu acho que seria mais nesse sentido, assim, para mim, um desafio cristão. Por que você acredita que esse é o ano de vocês conquistar, como você estava conversando com o rapaz, de vocês crescerem, de você conquistar? Por que você acredita que este é o ano de se desenvolver? Então, como a gente já tinha falado, né? Eu acho que esse ano é um ano que a gente tem aí para se dedicar, sabe? É um ano que a gente tem para aproveitar oportunidade, sabe? Aproveitar, não perder tempo, sabe? Com coisa pequena. Então, assim, eu tenho resumido a minha vida muito hoje a servir a Deus e trabalho, sabe? Então, eu tenho focado em trabalho e servir a Deus no meu ministério, com o que eu posso, enfim. E eu acho que são duas coisas que linkam muito bem, sabe? Que é o fato de você estar ali se dedicando, estar na presença de Deus, estar
tá fazendo a vontade dele e focar no seu trabalho. Então, eu acho que tem tudo para dar muito certo, sabe? Eu acho que Deus abençoa. A pessoa que não tem, na minha opinião, né? Ao meu ver, a pessoa que não tem no seu negócio ali, a mão de Deus, cara, é muito difícil, é muito mais difícil de dar certo, né? Muito mais difícil das coisas acontecerem. E por isso que toda terça a gente aprende tantas coisas boas ali com a P, né? Tanto ensinamento bom ali dentro da palavra, né? Porque, como eu falei, o trabalho, eu acho que nosso trabalho, nosso pessoal, nosso profissional, ele é muito linkado ali com a palavra de Deus. Sim. Até uma dica pra galera que tá assistindo a gente, que chama um livro que chama Economia do Céu. Ele é fantástico para empreendedores e para todo mundo que é envolvido com alguma coisa e quer ganhar dinheiro. E às vezes não ganhar dinheiro se perde no meio do caminho. Às vezes até mesmo nessa questão de querer ser um empreendedor, porque o empreendedor ele precisa de ter um relacionamento bom com as pessoas, ele precisa sempre estar antenado em tudo que acontece. Porém, todavia, o que a gente tem que entender é que esse livro mesmo ele trata, Guizão, é que assim, quando nós somos empreendedores, a gente tem que entender que existem lugares que você vai chegar e que eu, como pastor, não vou chegar. Existem pessoas que você vai falar, público que você vai falar, que eu, como pastor, não vou conseguir chegar. É verdade. Então, a importância de você ser um empreendedor e você ser autoridade em um determinado assunto é justamente para isso, mas nunca deixando a essência que é Cristo, que é a palavra de Deus. Então, você, quando falar com alguém, quando você for atender alguém, quando você for comercializar, vender alguma coisa para alguém, um produto, um serviço, sei lá, o que for, você tem que ter sempre como referência, eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Porque sempre se você fizer isso, você vai falar e evangelizar um público, porque o maior testemunho que existe, a maior Bíblia que existe, Nossa vida, não né? é essa que existe. Não é que nós carregamos aqui, mas é a nossa vida. É a nossa vida. É a nossa vida, é a maior Bíblia, é o testemunho, é a Bíblia que todo mundo lê. É a nossa vida. Então é importante deixar isso bem claro para a galera que está assistindo, que o dinheiro é muito bom, que ser empreendedor, que às vezes quem está no começo do empreendedorismo sabe que não é muita grana, mas é muita questão de satisfação pessoal. Exatamente. Né? Às vezes poder fazer o próprio horário, às vezes conseguir se dedicar mais a alguma coisa que gostaria, às vezes poder ter mais tempo com a família, enfim, ou às vezes até menos tempo, enfim, depende no ramo que você está e no tempo que você está empreendendo. Então não é fácil. Até existe e eu estou falando aqui sem parar, eu não deixo nenhum convidado falar, mas eu tenho que falar mesmo. Não, vou falar. E até existe um meme no Instagram que é muito, muito verdade, que o pessoal fala, né? Eu peguei e estava trabalhando 8 horas por dia, falei assim, decidi ser empreendedor para trabalhar Como menos. se fosse menos, né? E agora eu trabalho ilusão. 24 horas, né? E realmente é assim, né? Cara, e assim, esses dias eu vi um rapaz que começou a empreender, ele ia dar um start, enfim, numa determinado produto, e ele já tem essa pessoa tem um trabalho, tá? Ela tem um trabalho, ganha muito bem, era uma moça do nicho feminino, e ela ia começar a empreender. E assim, tudo muito lindo, sabe? Aquele começo, tudo muito lindo. A gente que tá no dia a dia, no campo de batalha, a gente sabe que não é por aí. E assim, eu desejo os melhores votos, né, para essas pessoas, para quem tá começando, mas não é para te iludir, cara. Não é fácil, não é fácil. É como você falou, é sempre buscando algo novo dentro do seu mercado. Você tem que estar sempre, cara, com jogo de cintura para tudo, assim, para tudo. É buscando novidade. Você está se inovando em tudo, desde uma foto de um atendimento, é tudo mesmo assim. Ali uma imagem que você vai postar na rede social, um atendimento que você tem que ter, às vezes, diferente. Enfim, é realmente muitos desafios, né, que o empreendedor enfrenta dia após dia, né? E aí quando vem uma pandemia como essa que veio... se torna mais difícil ainda, mais desafiador, né? Demais. E infelizmente, né, a gente viu tanto de empresas, né? Porque assim, se não me engano, 70% do Brasil, que mantém o Brasil de pé, são pequenos empreendedores, né? Pequenas empresas. E uma boa parte, cara, assim, infelizmente fecharam as portas, né? Pararam os negócios, enfim... E por outro lado, muita gente começou, né? Porque você estava ali parado e você tinha que fazer alguma coisa. Você tinha que fazer alguma coisa para ter renda, enfim. Então, tem esses dois lados. E o empreendedor é algo que eu acho... Eu creio que é algo de Deus, sabe? Eu creio que Deus, assim, levanta pessoas para empreender. Porque como eu oro, eu falo, Deus, eu quero que, através de mim, vidas sejam abençoadas. Então, assim, depois que você começa a entender que é muito mais além... É muito maior que você, né?
O seu sonho ele tem que ser muito maior que você. E é isso aí, automaticamente as coisas, o dinheiro, enfim, as coisas vão acontecer. Porque você está colocando outras pessoas ali, vidas, né? Vidas nessa questão ali de ser abençoada, né? Como eu falei, que através da empresa, enfim, através de mim, pessoas sejam abençoadas. Então, é automático que a bênção vem para você. É uma coisa que você não precisa, enfim, se preocupar. Com certeza. Até para a galera que está aí assistindo a gente, e às vezes deseja empreender, tem um sonho, tem um desejo, tem um equipamento na mão, tem uma habilidade, tem alguma coisa, você tem que manter isso mesmo, meu irmão. E tem que, o máximo possível, tem que se esforçar para isso. Se você tem isso na mão, tem o desejo, se esforce naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E nunca se esqueça de levar mesmo o seu caráter, o caráter cristão, o caráter de Cristo, acima de tudo. Por quê? Porque eu tenho certeza que você conhece muita gente boa e que nunca deu certo. Você conhece muita gente que canta muito bem, que toca muito bem, que faz muita coisa muito bem, mas ela não desenvolve, não vai para frente, não faz sucesso com nada que ela faz. Por quê? Porque, infelizmente, ela deixou o caráter dela de lado, ela não tem levado Cristo a sério, não tem levado o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento ali no quarto. Até tem uma frase maravilhosa, acho que é o C.S. Lewis que coloca, que ele encontra um céu aberto no seu quarto fechado. Então, cara, isso é maravilhoso. Quando você está ali, dentro do seu quarto, levando a sério esse momento, ali é o momento mesmo de você colocar, Senhor, está aqui o meu empreendimento. Você acha que Deus não vai te abençoar? Como o Guizão acabou de falar. Você acredita que Deus não vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas? A nossa oração, às vezes, tem que mudar. Deus pergunta para a gente, eu vou te dar esse empreendimento que você quer, eu vou te abençoar em você ser financeiramente próspero, ou você ter aqui os recursos que você deseja, ou eu vou abençoar o seu projeto. Agora, a pergunta de Deus para você é essa: o que ele ganha com isso? Exatamente. Se ele te abençoar, se eu te der, o que ele vai ganhar? Então, como o Gui disse aqui, se Deus me abençoar e Deus colocar nas minhas mãos esse projeto, eu vou abençoar mais pessoas. O reino de Deus vai ganhar. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração. E Ele conhece o seu coração. Então, não adianta você tentar enganar Deus. Pegar e falar diante dele que o Senhor vai ganhar e não vai nada. Não adianta você querer trotear Deus, não. Trollar Deus, né? Não adianta, não. Ele conhece seu coração. Então, isso é muito importante. Dentro do que você tinha falado, até a forma que você encara, cara, as adversidades do dia a dia ali como empreendedor, quando você tá mais ali perto de Deus, buscando a Deus e tudo, você encara de forma diferente. Cara, você sabe, hoje, assim, chega às vezes notícia, enfim, e até o pastor falou uma coisa esses dias que eu gravei aquilo, eu levei muito pro meu coração, que desde muito tempo que ele sempre vem enfrentando muitas batalhas, muitas coisas grandes, e tá tudo certo, cara, sempre vai ter, sempre teve, e aí, sabe, tem hora que você tá com umas dificuldades, assim, do trabalho, enfim, muito grande, aí você fica, depois fala, cara, é só mais um. Sim. E outra, eu preciso matar esse aqui porque ali na frente, quando eu precisar matar algo maior, né, algum gigante maior, eu já sei, eu já passei por isso. Então, assim, quando você tá até mais ali, né, como eu falo, no sentido de estar mais buscando mais a Deus, sim, a forma que você encara, cara, as coisas do trabalho, as coisas ali, né, do assunto do empreendedor, do dia a dia, é diferente. Você encara com mais tranquilidade. Tem situações que eu oro e falo assim, Deus, não tem o que fazer, é você e é isso aí. E eu fui até aqui, né? Eu fui até aqui, ó. O que eu pude fazer, a minha parte eu fiz. Então agora é com o Senhor. E aí teve um dia que aconteceu uma situação dessa, que era uma sexta de noite, no outro dia de manhã, eu precisava de algo resolvido a respeito de um determinado assunto. E eu só orei, falei assim, Deus, só o Senhor pode. E foi isso, cara. No outro dia, algo meio que impossível, assim. No outro dia, deu certo, a gente conseguiu resolver, era, enfim, fornecedor, uma situação lá, deu tudo certo, assim, algo que eu fiquei, cara, assim, assustado, porque eu falei, mano, não tinha como acontecer. Sim. E deu certo, né, porque é Deus. Então, assim, como eu falei, eu acho que é muito... hoje eu tenho esse entendimento que é muito linkado, né, a questão da sua vida com Deus, da forma que você tem se posicionado ali com Ele, dentro do seu trabalho, sabe? Eu acho que tem esse reflexo. E mesmo que você não chegou, como no meu caso, eu não cheguei ainda no sucesso que eu quero, não cheguei ainda onde eu quero. Mas é um processo, eu estou caminhando, né? Como postei hoje no rede social, o que a gente não pode é parar.
E é com certeza, uma hora vai dar certo. A gente tá no caminho, né? Se tem Deus e tem o trabalho, você tá trabalhando para isso, para acontecer as coisas, você tá no caminho e eu creio que é questão de tempo, né? Para que dê certo. É isso Não é aí. se, é quando. É isso aí, minha gente. Olha só, tô conversando aqui com o Gui. Nós estamos caminhando aqui pro final já dessa conversa. Legal. E vou fazer uma pergunta. Como tá o coração, Gui? Mentira, não vou falar essa pergunta. Ô, não compromete. Quer falar não. sobre isso? Não pode, Não né? pode? Não. Mas se quiser falar, a gente pode conversar sobre isso. Não. Deixa pra lá? Então não vou fazer essa Tem uma pergunta. missionária, tem uma missionária que canta uma música aí. Então. Ah, é? Brincadeira. Não pode nem Vou- cantar a música, senão vai dar B.O. Ah, é? Não, melhor Canta a música. não, melhor não. Então não vou perguntar isso pra, Fica até pra ele, vermelho, não. ó. Mas a gente nós já conversamos sobre empreendedorismo, e conversamos sobre Ministério de Louvor, e conversamos sobre vida com Deus. Eu tenho certeza que você foi edificado aí onde você está vendo esse vídeo, onde está chegando aí esse vídeo. Gui, para finalizar e nós caminharmos aqui para o final, é claro, como você disse, nós ainda não chegamos onde nós queremos chegar. E eu Sim. acredito que às vezes a gente nunca vai chegar, né? É. Que a gente tem que A sempre gente galgar sempre alguma querendo coisa. mais, né? A gente tá É sempre querendo mais. uma insatisfação boa, né? É. Não no satisfeito, não é ingratidão. É insatisfação de você não estar no mesmo lugar sempre, né? Sim. Não ser ingrato para Sempre você estar ali. É grato pelo que você já tem, mas sempre buscando mais, né? Aí, ó, viu? Melhorou já a frase, já criou uma frase, ó. Aí, ó. Aí, coisa, não Anota essa precisou aí. nem buscar no Google. Já tem uma para você. Ah, já tem uma própria. Qual que é a frase? A minha? É essa a frase? Grato pelo que você já tem e eu esqueci o resto. Volta aí, quem tá no YouTube aí, volta e vê a frase que eu já nem lembro. Ai, Você vê que era minha mesmo, né? Você teve Covid? Porque afetou Cara, devo ter, velho. a memória? O que aconteceu? A minha mãe, quando eu esqueço, às vezes, alguma coisa, minha mãe fala assim, mano, você tá sequelado. Eu falo, mãe, para, velho. Normalmente eu esqueço as coisas que eu vou falar quando eu começo a prestar atenção em outra coisa. Ou pensar em outra coisa. Eu também. Até acontece às vezes quando eu tô pregando, eu tô na live, alguma coisa assim. Ó, aqui mesmo, né? Você viu no começo, né? Aham. Eu começo a pensar, tipo assim, daqui a pouco eu tenho que pregar, né, irmã? Será que eu separei alguma coisa aqui? Daí já foi, já foi. era. Tá falando Já não aqui, consigo já- falar. Então Esqueci. você vai falando e pensando ao mesmo tempo, né? A gente tá momento de psicologia aqui. Né? Mas assim, quero perguntar pra você um conselho que você pode deixar para a galera que está assistindo para a gente, tanto um conselho que serve para vida ministerial, como você iniciou falando, né? Agora a gente já sabe também, gente, a razão por que o Gui quebra tanta baqueta. Porque ele pede para que o Espírito Santo desça lá e sente naquele lugar. Então, não é eu, Então não é gente, o culpa Espírito dele. Santo Parem de quebrando. culpar ele. Vocês param de falar que ele quebra baqueta. É Não é, o verdade. Espírito Santo é forte. Não Às tem- vezes nem quebra, aí não quebra. Por exemplo, o que acontece? Às vezes não quebra. Sim. Mas usou 50% da capacidade daquela baqueta. Aí já é... Aí no outro culto, Desqualifica. quebra 3. Aí os caras Acho que foi um culto só. acham que foi um culto só, mas não, que tá vindo de outros cultos. Mas talvez seja o Espírito Santo ali que senta junto. Também, né? é isso aí também. Mas um conselho que você pode dar, uma dica, um insight que você pode mandar pra galera que tá nos acompanhando, tanto na vida ministerial, como na vida de empreendedor. Na vida sentimental tá meio ruim, vamos deixar pra lá. Cara, Vamos sentimental só melhor não mexer. não. Vamos só nessas duas só. A gente tá orando, Deixa tô pra lá. orando, ó. Isso. Sentimental, tô orando bastante. Ora, tem que orar. Tá, e é isso. tô É só orando. oração É mesmo. só oração. Então, cara, é você que tem o sonho de empreender, né, de começar um negócio. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o melhor momento é agora. Então, assim, não espera a melhor hora, a melhor condição. É agora, você tem que fazer acontecer. E sim, não vai estar nada perfeito, vai estar sempre faltando alguma coisa. Sim. A condição nunca vai ser perfeita, mas você tem que começar por algum lugar. E a questão do ministério, eu acho que é a questão, como a gente levou bastante ali para o espiritual, né? Que eu muitas vezes já deixei de lado até mesmo essa questão, né? Não dá tanta importância, muitas vezes, como eu falei, ligar no automático, mas é você, na medida, da forma que você puder ali, da forma que você puder, a sua adoração, o seu particular com Deus, isso aí com certeza vai refletir na hora que você está adorando, na hora que você está tocando. E é isso. E minha isso. frase, é isso. Gui, muito obrigado. Valeu, foi um Deus prazer. abençoe pelo Amém. papo aqui. Epa, Caiu meu aí, Deus ó. do céu.
Vamos de novo. Guizão, muito obrigado. Deus te abençoe pelo Amém. papo. Obrigado por abrir o coração, por Valeu. conversar com a gente. Tamo junto. E é isso aí, galera. Que Deus abençoe você, você que está aqui nos acompanhando de casa, que ficou até esse momento com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e a gente se vê por aí, É em isso todo aí. lugar. Beleza? Um abraço, um beijo, um queijo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.